Shalom, shalom, povo de Deus, que coisa maravilhosa. Estamos começando mais um dia, mais uma oportunidade, mais um privilégio que o Senhor nos dá para viver em Sua presença. Cada dia é um presente de Deus para as nossas vidas e nós louvamos ao Senhor porque nós estamos acordados, porque o Senhor nos sustentou e renovou para conosco a Sua misericórdia. A Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Hoje nós estaremos orando a Deus para que o Senhor nos livre das tentações, para que o Senhor dê força ao seu povo para vencer toda a tentação. Você está enfrentando algum tipo de tentação em alguma área da sua vida, nós estaremos orando para que Deus lhe dê forças, direção, sabedoria e graça para que você possa vencer todas as tentações contra a sua vida. O que é a tentação? A tentação são sugestões do nosso adversário para tentar nos afastar de Deus, para tentar nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. Estaremos orando para Deus nos dar força para vencer as tentações. Mas antes de começarmos a orar, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, que você também ative o sininho de notificações e selecione a opção todas para que você possa continuar recebendo as nossas mensagens, as orações que nós postamos aqui no canal, as palavras que nós postamos aqui no canal. Quando você aperta a opção todas, você recebe todas as ministrações, você recebe todas as notificações de ministrações que nós postamos aqui no canal. Deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração e também compartilhe esta palavra para o máximo de pessoas que você puder. Assim você estará abençoando muitas pessoas em nome de Jesus. As Escrituras Sagradas nos dizem assim, em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essas são palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos deixa claro nesse texto que o nosso espírito sempre está pronto. O espírito recriado, o espírito ressurreto, aquele espírito do homem que foi ressuscitado na ocasião do novo nascimento, está sempre pronto. O espírito sempre quer as coisas de Deus, o espírito sempre quer buscar a Deus, o espírito sempre quer fazer a vontade de Deus, sempre deseja fazer a vontade de Deus, sempre opta pelas coisas espirituais do reino de Deus, mas infelizmente a nossa carne, que é a natureza caída, a natureza que nós herdamos de Adão, a carne é fraca. Por isso, nós precisamos orar e jejuar e vigiar para que nós não venhamos cair em tentação. Essa é a palavra de Jesus. Né? Para a gente vencer as tentações, nós precisamos estar em constante vigilância, atentos ao mundo espiritual e, ao mesmo tempo, nós precisamos estar orando em uma constante dependência de Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou a vencer as tentações. Todos nós somos tentados, não existe nenhum ser humano nessa terra que não seja tentado. A tentação não é o pecado, a tentação é uma sugestão do diabo para que nós possamos desobedecer a Deus, para que nós possamos nos desviar de Deus e nos desviar do propósito da vontade de Deus para a nossa vida. A tentação só se torna pecado quando nós cedemos a ela, quando nós caímos em pecado, quando nós cedemos aos seus caprichos, então se torna pecado na nossa vida. Mas enquanto sugestão, enquanto somos tentados, só o fato de sermos tentados não significa que nós estamos pecando. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. O Senhor não permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. Nós não precisamos cair em tentação, nós não precisamos ceder a essas sugestões do inimigo, porque o Senhor sempre proverá, sempre providenciará
um escape para que nós possamos suportar as tentações. E a Bíblia também nos fala que Jesus, ele pode se compadecer de nós porque ele foi tentado em tudo. Então Jesus se identifica conosco também em nossas tentações. A gente pensa que ele foi tentado apenas ali no deserto, Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, também Lucas capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Não foi apenas esse momento que Jesus foi tentado. Ali é o ápice da tentação, mas Jesus enfrentou vários outros momentos de tentação, de tentações em sua vida. Mas a Bíblia fala que ele venceu todas as tentações pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, por uma vida de dependência constante do Pai. E ele então se identifica conosco em nossas tentações e ele pode nos socorrer quando nós clamarmos a ele. Por isso a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 4, versículo de número 15 a 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele se identifica conosco em nossas fraquezas, ele pode se compadecer de nós em nossas fraquezas, porque como nós também, ele passou por todo tipo de tentação. A diferença é que Jesus nunca cedeu ao pecado, Jesus nunca cedeu à tentação, mas ele também foi tentado em todas as coisas. Ele passou por todos os tipos de tentações que você possa imaginar, mas pela graça do Senhor, ele venceu todas as tentações. E aí a Bíblia diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Isso nos mostra que a oração, a dependência de Deus, está constantemente orando, buscando ao Senhor, buscando a presença de Deus, é com certeza e sem sombra de dúvidas uma arma poderosa para que nós possamos vencer as tentações. Outra arma poderosa, além de buscarmos a Deus em oração, porque o texto diz que ele nos ajuda em tempos de necessidade, outra arma poderosa é nós nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra e quando nós enchemos o nosso coração da palavra, quando vem as tentações, nós temos uma arma espiritual poderosa que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito, né? Ou seja, é uma arma ofensiva, é uma arma que ofende o reino das trevas, que fere o reino do mal, que refere o reino das trevas. A Bíblia também diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Então, nesse texto também diz que a palavra de Deus é uma arma poderosa. E aí, quando nós meditamos na palavra, enchemos o nosso coração da palavra, quando vêm as tentações, nós temos a palavra como nossa defesa, nós temos a palavra para citar, para proclamar no poder do Espírito Santo contra as tentações do inimigo. Quando Jesus foi tentado ali no deserto, ele venceu aquela tentação pela palavra. Quando o diabo tentou Jesus a transformar pedras em pães, a palavra de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está citando um texto de Deuteronômio. Quando o diabo tentou Jesus, falando para Jesus se lançar do alto do templo, que os anjos iriam protegê-lo, Jesus disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E mais uma vez ele cita a palavra. E por último, quando o diabo pediu que Jesus o adorasse, e em troca ele lhe daria os reinos deste mundo, a palavra de Jesus foi: saia, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará cultos. Então, Jesus venceu toda a tentação e toda a argumentação do diabo usando a palavra de Deus. Com 3 versículos apenas na boca de Jesus, esses versículos carregados de poder, de unção, de vida, de vivência, Jesus botou o inimigo para correr. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus na nossa vida, a palavra de Deus na vida do crente, a palavra de Deus ungida na boca do crente é uma arma poderosa para vencer as tentações. Oração e palavra de Deus são necessários para que nós possamos vencer toda a tentação,
e todo ataque das trevas contra a nossa vida. Vamos orar, vamos pedir a proteção de Deus. Pai, nós queremos nesse instante orar, pedir a tua proteção. Nós sabemos que todos nós enfrentamos tentações nas mais distintas áreas da nossa vida, nas mais diferentes áreas, mas nós também sabemos que o Senhor prometeu em tua palavra que não permitiria que fôssemos tentados além do que pudéssemos suportar, além das nossas forças. Pai, eu te peço nesse instante graça para vencermos todas as tentações. Esse irmão, esta irmã que está enfrentando uma tentação muito forte na sua vida, uma tentação que parece ser até maior do que as forças, mas sabemos que não é. Nós pedimos agora uma graça especial, Senhor. Nós pedimos uma força especial nesse instante. Nós pedimos direção, nós te pedimos sabedoria. Fortalece os teus filhos. Não permita que o teu povo caia em tentação. Como nos ensinaste, Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra das seduções do inimigo, dos enganos do inimigo. Em nome de Jesus, oramos para que os olhos espirituais do teu povo sejam iluminados pelo Espírito Santo. Oramos para que, Senhor, todas as distrações, as seduções, os enganos do inimigo caiam por terra em nome de Jesus. Oramos para que todas as armadilhas que o inimigo tem preparado para que os teus filhos caiam e pereçam e sejam destruídos, caiam por terra em nome de Jesus. Dê vitória para vencer toda a tentação na área financeira, na área sexual, na área conjugal, na área familiar, na área espiritual, na área do ministério ou em tantas outras áreas da vida do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sustenta, fortalece, renova, em nome de Jesus. E aqueles que já se sentem, meu Deus, enredados pelo inimigo, porque caíram em algum tipo de tentação, que nesse instante recebam da parte do Senhor o perdão e que o precioso sangue de Jesus os limpe, os lave de todo o pecado e que toda acusação e condenação do inimigo caia por terra no poderoso nome de Jesus. Oramos assim para a tua glória e pedimos, sustenta e fortalece o teu povo no bendito e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Estamos começando o dia com oração. Que hoje seja um dia de bênção, que hoje seja um dia de livramento, que os seus olhos espirituais estejam abertos, os seus ouvidos espirituais estejam atentos e que nesse dia você receba muito discernimento do Senhor e que você tenha a graça de Deus de escapar de toda a armadilha que o inimigo preparou. Em nome de Jesus, Deus te abençoe hoje e sempre, abençoe sua casa. Shalom, shalom, graça e paz.